E é difícil não se emocionar, porque enquanto você lia, eu escrevi à mão, porque tudo que passa de muito precioso nas nossas mãos é uma das coisas que realmente a gente faz sem perceber. E aí Deus tocou realmente em meu coração e disse assim, ela que eu tô te apresentando, ela é tão preciosa que você vai escrever à mão, escreve a visão à mão. E ali eu falei, é uma visão. Há 2 anos eu perdi o grande amor da minha vida, e há 2 anos eu me deparei com a situação de 3 dores, que é a dor de você perder um grande amor, a dor de você ser mãe, porque eu tenho 3 grandes tesouros que a nossa relação deixou, e a dor das responsabilidades, porque elas vão vir. O tempo não vai parar para você sofrer. Esse é o podcast Leite e Oração. E hoje eu tô aqui com a Isabela Bragança Lima. Ela é advogada, tem alma de engenheira, mas o espírito dela é de outro planeta. Eu sou muito fã, eu sou uma entusiasta da sua vida espiritual. Desde que a gente se conhece. Na verdade, desde que eu comecei o podcast. No primeiro podcast eu tinha uma Bíblia aqui. E foi a Bíblia que você me deu. E eu arrepio só de falar. Porque quando chegou essa Bíblia na minha casa, foi no meu aniversário, em abril. Não foi? Foi. E aí eu abri, botei e li assim, o pardal encontrou casa. Eu falei, caramba, ela me descreveu, assim, porque quando eu encontrei Deus, quando eu encontrei Jesus, foi como um pardal encontrando casa. E aí a capa da Bíblia já me tocou. Aí eu abri e essa Bíblia fica aqui. Todo podcast que eu faço, ela tá aqui. É um pedacinho seu, assim, comigo. E tem uma... Enfim, tem um pequeno bilhete de 2 páginas escritas. Eu gostaria de ler inteiro, mas... eu só vou ler uma parte, porque a gente veio juntas de Uber e você me falava sobre obediência. E aqui você falou sobre obediência. Você fala assim: Papai do céu colocou na minha essência, enquanto orava, senti Deus me dizendo: escreve para ela uma mensagem à mão, para que ela se lembre todos os dias do toque da minha mão, o toque de Sara, com bálsamos de cura sendo liberados. E aonde ela usar as mãos, nas casas, nas ruas, nos hospitais, leite e oração fluirão como rios, trazendo vida e restauração. Casas serão visitadas, hospitais verão seus leitos sendo esvaziados. Tá difícil. Porque o céu vai invadir a terra através do que coloquei dentro dela. E aí, quando você me fala isso em abril, nem tinha o podcast ainda, só tinha o livro. Eu falei, meu Deus, essa mulher é muito sensível no espírito. Você escreve muito, assim, escreve muitas coisas. E no final, com todo o carinho da sua irmã em Cristo. E aí você sempre fala isso, e é uma coisa que ninguém nunca tinha me falado, e eu passei muito tempo sozinha na fé, assim. Eu, Jesus e Deus, sozinha não, sempre muito com Deus, sempre muito com Jesus, ouvindo a voz dele, mas até o dia que eu entendi que eu queria irmãos. E aí eu falei com Deus, falei, Senhor, eu entendi que existia um ministério em pessoas que não eram convertidas e tal, mas eu falei, Senhor, cadê os meus amigos, os meus irmãos em Cristo? E aí ele me trouxe você, de um jeito muito surreal. Vou pedir para você contar, mas eu achei importante começar dizendo que a nossa vida no plano espiritual juntas, apesar da gente ter outros vieses, né, na nossa vida, me edifica muito. Eu não sei nem como é que eu começo a explicar, mas quando você se dispõe a ser usada por Deus, eu falo que é essa mulher. Estou muito feliz de você estar aqui. Ai, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Camille. Para mim, só enquanto você lia, Deus já começava a falar comigo aqui dentro. E eu estou um pouquinho nervosa, porque eu nunca estive desse lado aqui, né, falando sobre a minha vida
pessoal e a minha experiência com Deus. Mas o sobrenatural de Deus, ele realmente faz com que a gente obedeça, e quando a gente vai ver, quando a gente se percebe, a gente está vivendo aquilo que a gente jamais pôde imaginar. Então, acho que é exatamente isso. Quando você disse que Deus ele te apresentou irmãos em Cristo, eu vou tentar resumir um pouquinho dessa experiência que eu tive, e que sou muito grata a Deus por hoje estar aqui, gravando um episódio com a minha irmã em Cristo, com quem eu aprendo muito, com quem eu me sinto uma bebê também, né? Porque vem me ensinando tantas coisas maravilhosas, e eu acho que o mais importante, vem me ensinando a ser mais genuína na minha forma de ser, na minha alegria de ser. E é difícil não se emocionar, porque enquanto você lia, eu escrevi à mão, porque tudo que passa de muito precioso nas nossas mãos é uma das coisas que realmente a gente faz sem perceber. E aí Deus tocou realmente meu coração e disse assim: ela que eu estou te apresentando, ela é tão preciosa que você vai escrever à mão. Porque hoje em dia, com a vida corrida, com tudo corrido, a vida, né, da rede social, a vida do WhatsApp, a vida que a gente tem que falar muito rápido, porque senão outra pessoa não vai ouvir, ela vai perder, ela vai se distrair. E aí a gente hoje, o que chama, que desperta a atenção, que desperta e toca o nosso coração, às vezes é um simples escreve à mão, escreve a visão à mão. E ali eu falei, é uma visão. E quando quem não me conhece, né, de repente não sabe, mas há 2 anos eu perdi o grande amor da minha vida. E há 2 anos eu me deparei com a situação de 3 dores, que é a dor de você perder um grande amor, a dor de você ser mãe, porque eu tenho 3 grandes tesouros que a nossa relação deixou, e a dor das responsabilidades, porque elas vão vir. O tempo não vai parar para você sofrer. O tempo ele vai continuar, o relógio não para, e você vê o mundo acontecer e o seu mundo caiu. E aí eu acho que é onde tudo começa. Eu acho que é onde, na realidade, eu ouvi a voz de Deus, e por isso leite e oração é algo que me faz hoje estar aqui, porque eu li o seu livro, você me presenteou com ele, e muitas revelações vieram da leitura dessas palavras, que você percebe que é vida real. E na vida real a gente escuta a voz de Deus de verdade. E aí como é que foi isso, né, para eu poder te dividir essa experiência com Deus? Ela aconteceu exatamente quando eu estava na varanda da minha casa, na noite que antecedia a notícia que eu tinha que dar para os meus filhos. E ali eu vi 3 dores acontecendo ao mesmo tempo. Elas foram simultâneas. E naquele momento eu tinha que dizer para Theo e Helena e Nicolas, que só tinha 1 aninho, ele não entendia, mas eu tinha que dar a notícia para Theo e Helena. E eu fiquei adiando aquilo. Falei, meu Deus, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Me conta, me revela. Eu preciso ouvir a sua voz, mas eu preciso ouvir a sua voz no espírito, porque eu vou precisar ter força, eu vou precisar ser forte, eu vou precisar ser corajosa. E aí mistérios foram acontecendo, Camille. Naquela noite, era 5:30 da manhã, da madrugada, uma voz me incomoda dormindo, e eu sinto que era algo diferente. E naquele momento eu falei assim, peraí, eu não estou vivendo um momento qualquer. Eu não estava entendendo o que eu estava sentindo no meu corpo. E ali eu levantei e fui até a varanda da minha casa. E quando eu vou à varanda da minha casa, eu ali começo a me beliscar de verdade. Eu me belisco para ver se eu estou vivendo a vida real ou se eu estava em outro plano.
Eu não estava entendendo o que verdadeiramente eu estava sentindo. E naquele momento, eu começo a ouvir a voz do André. Do seu marido. Do meu marido. E ali eu começo... Ela foi um jogo de tênis, né? Foi um jogo de tênis. Ele partiu num jogo de tênis, numa partida. Ele se sentiu mal e veio a acontecer o que aconteceu, né? A partida dele. Mas foi algo, de fato... São dores muito... São muitas coisas que vêm à nossa mente e você tem que acomodar tudo em fração de segundos. Então, é aí que eu acho que a gente começa a entender que a nossa missão, o nosso chamado nesse plano, você começa a ver que vai muito além de você e do que você tem capacidade de explicar. E ali eu senti um aperto na bochecha. Eu até brincava, eu falei assim, meu Deus, esse aperto eu tenho que conversar com os meus pastores, porque se eles disserem que isso não existe, eu vou falar, olha, então está aqui um caso, o primeiro caso que existe, porque foi o que eu senti. E é real, acontece. É o sobrenatural de Deus que acontece no nosso secreto com Deus. É só entre a gente e Deus. E ali eu ouvi a voz do André, ele falava, Bela... Você já estava lá na varanda. Estava na varanda. Não chora. Não chora. Não chora, Bela. É tudo verdade. É tudo verdade. Tudo que nós estudamos é verdade. Nós nos batizamos juntos, Bela. Você e eu conhecemos a palavra. Não tenta entender. Eu não consigo te explicar. Isso, nós somos humanos. Você é humana. Ele já não era mais. Você é humana. Se eu tentar te explicar, você não vai entender. Só creia, só segue firme, seja forte e corajosa. Mas é tudo verdade. Isso casa muito com uma coisa que quando eu era muito, muito pequena, criança, eu tinha medo da morte. E o meu avô, que sempre foi muito próximo a mim, eu falava, avô, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo da morte. Ele falava, minha filha, eu também. Ninguém nunca voltou para me dizer como é que é. E eu passei a minha infância e a minha adolescência com esse tema sendo um tema duro, um tema difícil. E eu me converti, vai fazer 8 anos. O evangelho, sou cristã, verdadeiramente cristã. Leio, busco, e a morte continuou sendo um tema para mim. E Deus sabe que isso sempre foi um tema para mim. E eu pedi para Deus, já me esclarecer isso algumas vezes. E quando ele me apresentou e a gente estava no carro, e você me contou isso, eu entendi que Deus falou assim, eu permiti uma pessoa voltou para dizer que é verdade. Porque meu avô falava, minha filha, eu não posso te falar, porque ninguém nunca voltou para me dizer. E aí você vem e me fala isso, e me vem muito a fala do meu avô, que era um exemplo para mim, uma pessoa que eu amava e amo muito, mas que me falava uma coisa que é real. Aí você vem me contar uma coisa real sobre a morte, sobre a passagem, né? E aí a gente lê sobre a eternidade, sobre o que Jesus fez para que a gente tenha. Tá tudo na palavra. E aí a sua experiência diz para mim, o que você está lendo é tudo verdade. Inclusive sobre o tema mais delicado para você, que é esse tema. Então, você foi muito usada para mim nisso, e todas as vezes que você me fala, você é usada de novo, porque reforça que a gente não está aqui fazendo... semana passada, a gente estava aqui e a gente foi falar, tocou sobre um tema de libertação, o Will está aqui de prova, piscou tudo, a luz. O mundo espiritual é real. É real. Começou a piscar tudo. Eu falei assim, não corta isso. A gente não está fazendo teatro aqui. Isso aqui não é um teatro. A gente veio falar da verdade. É vida real. É vida real. Então, quando você me fala, é tudo verdade. É como se tudo fosse se confirmando. Tem uma coisa que você fala, eu não sei se foi nesse ponto, que também me edifica muito a minha fé, que é, você fala assim, a gente tem que conectar os pontos. Foi nessa hora? Vou chegar... quando eu fiquei tão impressionada assim, com a fala, não chora, não chora, não chora. E naquele exato momento, quando a gente é submetida ao caos, ali Deus vai trabalhar muita coisa dentro da gente. E realmente você precisa viver, você vai viver. E aí, nesse momento, Deus vai trabalhar, vai tratar com a gente. E cada um tem um secreto com Deus.
naquele momento meu na varanda, eu estava surpresa com a voz que era muito clara, ela era perfeita. Eu me beliscava porque eu falava: André, você está aí? André? E aí eu fui no Google e coloquei: não chora, não chora, não chora. E ali veio um louvor. Eu não entendia. Eu ainda não conhecia aquele louvor. Já era uma música que, inclusive, estava nas paradas de sucesso, se eu não me engano. Mas a música era: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. A voz é só uma brincadeira, tá? É só, não leve em consideração a voz. Né? A nossa voz. A gente tá fazendo o que a gente pode pra mudar assim, aqui. Isa, pelo amor de Deus, essa voz. Mas ela é do espírito, e tudo que vem do espírito se torna doce, suave, sereno. Mas foi a voz que me salvou. Foi, para minha surpresa, à medida que eu ia ouvindo esse louvor, e tudo que o louvor diz era a fala do André para mim. E ali eu me impactei. Eu lembro que eu estava deitada, assim, ajoelhada no chão. O meu chão realmente era uma cratera, né? Não tinha chão. E eu ajoelhada, e estava amanhecendo, eu morava, né? Tinha uma vista para o mar muito bonita. E as gaivotas começaram a... E eu estava deitada, assim, no chão. Aqui. E eu olhava para aquele amanhecer. E exatamente naquele amanhecer, quando saía a luz do dia, vinha a luz do dia, eu ouvi a voz de Deus. E aí Deus falou comigo ali de um jeito que eu nunca mais vou esquecer. E que de lá para cá, eu só faço isso. Eu só obedeço. Porque Deus falou assim: minha filha. Então, isso para mim foi muito surreal. Eu falar 2 anos depois é muito forte, assim. Mas o meu choro é de amor. Eu choro por amor e gratidão, porque transborda em mim algo que eu não consigo explicar, mas é uma gratidão muito grande. Só de lembrar de que, olhando 2 anos para trás, a voz preciosa de Deus para mim, assim, minha filha. Deus chama a gente de filha, né? Porque ele bota a gente no colo exatamente na hora que a gente precisa. Então, ele já me chamou de minha filha. Aquilo para mim foi precioso. E ele falou assim: minha filha, eu vou te revelar tudo. E ali eu já estava assim, impactada, porque eu dizia: meu Deus, ele vai me revelar tudo, o Senhor vai me contar tudo. E ele conta. Eu só preciso que você conecte os pontos. E era muito interessante, porque eu trabalhava numa empresa de tecnologia, então falar de conexão pra gente, quando trabalha em tecnologia, é incrível, porque normalmente a gente conecta um monte de coisa, cabos, pontos. E aí a gente começa a conectar, e ele disse: eu só preciso que você conecte os pontos. Mas para você receber a mensagem que eu tenho para você, eu preciso que você use uma única ferramenta: a fé. E de lá para cá, eu passei a estudar a fé e comecei a entender que fé é muito mais material, tangível, do que intangível. E a gente vai falar isso ao longo do nosso bate-papo, mas assim... E aí Deus continuou, ele não parou ali. Ele disse: o que você enxerga não é 1/3 de estar ao lado de mim. Não é 1/3 da glória de estar ao meu lado. E ele disse mais: o invisível é que é real. E aí de lá para cá, Camille, isso virou meu mantra de vida. Virou meu mantra na vida, de vida, e é o como eu sigo. É o como eu caminho. Gente, eu fico muito impactada. Muito impactada. Muito, 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 muito. E aí, depois disso, eu queria que você contasse um pouquinho do Papo de Cristão. Como foi? Porque essa história é muito a minha cara, assim. Eu acho a gente um pouco parecida na ousadia, porque
Eu tenho tantas coisas para te perguntar que eu tô até assim tentando setorizar, mas enfim. Eu queria que você contasse do Papo de Cristão e da sua vinda para Niterói. Eu vou. Porque quando você contar da sua vinda para Niterói, eu gostaria de contar que como a gente se conheceu e os cultos que a gente foi, que eu falei, gente, essa mulher... Ela é... Eu aprendi com ela uma palavra que eu amo e uso toda hora. É arrojada. As minhas amigas também amam. Elas usam arrojado. Eu amo. E é muito interessante que as pessoas... minha irmã mesmo fala, é arrojado. Aí é Camille. E é muito real, assim. Porque é arrojado, né? Assim, a gente estava falando sobre obedecer, né? A obediência, para mim... Hoje eu tô aqui por obediência. Em Niterói. Em Niterói. E aqui também. E no podcast. E porque esse ato de obedecer é uma ferramenta. Eu entendi que é espiritual. Que é uma ferramenta, é uma arma que a gente tem que ter conhecimento, entendimento para poder colocar em prática. E eu acho que eu vivo nesses 2 anos quase que como uma espécie de um laboratório. Eu fico me colocando em teste em várias coisas, como se estivesse fazendo experimentos, experiências, para ver assim, olha, obedeci, deu ruim, deu bom. Não obedeci, deu ruim. Ouvi a voz de dentro, deu certo. Eu tô nesse laboratório também, Bela. E sempre que eu não obedeço, dá ruim em algum momento. Dá ruim. E aí, como eu gosto muito, assim, de... E tudo para mim é conexão de pontos, né? Eu preciso conectar os pontos para poder receber a mensagem que Deus tem para mim. E eu tenho certeza, assim, que se Ele tem para mim, Ele tem para todos nós. Ele tem para todo mundo. E a gente precisa estar realmente muito atento a isso, a saber qual é o ponto que conecta com o quê, porque conectando os pontos certos, a gente consegue ler o que é invisível. Porque se a gente não conecta o ponto certo, a gente não consegue ler, porque ele é invisível. Só que para ler o invisível, só você usando a ferramenta da fé. Tendo fé, sabendo que é Deus. E aí que eu falei, caramba, fé é ferramenta mesmo. Eu nunca vi uma ciência tão exata. Eu acho que Jesus, ele foi... minha avó falava isso. Quando a gente aprende a usar as ferramentas e as armas espirituais, que Jesus veio para nos ensinar, a gente entende e chega à conclusão de que Jesus foi o maior neurocientista do universo. E o que mais soube ensinar física quântica para todo mundo. Se a gente parar para pensar assim, Deus... tem gente que acredita, né, que foi uma explosão e tal. Mas o sorriso de uma criança, o sentimento, isso que você sente, foi uma explosão? Desculpa, mas não faz sentido. O invisível é muito mais real do que... Como assim? A alegria... O sentimento, a tristeza, a sensação, o arrepio. Isso é explosão? Isso é Deus. É Deus. E uma coisa que você me contou que eu recorrentemente penso e penso, eu quero ser assim. Você me falou assim uma vez, da sua avó. E aí você me contou um episódio da geladeira, que eu lembro sempre, que ela era nordestina, né? Arretada, maravilhosa. Crente fervorosa. Crente fervorosa. E como foi? Ela abriu a geladeira na sua frente. A minha avó, então, isso tem muito... São muitos mistérios, né? Eu comecei a entender na maior dor que eu vivi na minha vida, quando eu estava diante da realidade da dor, da notícia da dor, e ali você está num estado de emergência, né? Você está num estado de necessidade. Luta e fuga, você precisa sobreviver. Uhum. Você precisa sobreviver porque você nunca imaginou na sua vida receber uma notícia de quem você não vai mais encontrar um dia. Repentinamente. Aqui, nesse plano. E aí ali só me vinha a minha avó à mente. A minha avó, como você falou, ela era essa crente fervorosa, arretada. Gente, eu quero ser essa avó. Daquelas que eu falava assim... É o meu sonho. Nossa. Eu quero que minhas netas me chamem para orar. Cara. Eu falava, meu Deus, vó, calma. Minha irmã não tinha muita paciência. Eu já queria... Eu ouvia, mas eu achava arrojado. E uma vez a gente falou de flor, você falou assim, minha avó me chamava de flor. Não tem minha isso? Florzinha de Jesus. Ai, sempre. gente, maravilhoso. Minha avó... E aí, resumindo, assim, da minha avó. Primeiro que lendo Leite e Oração, nasceu a revelação do livro que Deus falou para mim assim, agradece a sua avó. E o que eu escrevo
que praticamente já está no fim, mas é o Obrigada, Vó. O Obrigada, Vó. Eu vou comprar ainda para minha avó, porque minha avó é o amor da minha Obrigada, vida. E eu Vó. tenho tanto que agradecer a minha avó, tanto, que eu vou dar esse livro para ela. Vai. O seu. Tá bom. E o Obrigada, Vó veio exatamente assim. Enquanto eu enterrava o André, teve uma hora que eu olhei para o alto. E quando eu olhei para o alto, eu só ouvi a voz da minha avó me chamando de Florzinha de Jesus. E É ali, um carinho de Deus, né, Bela? ali eu falei, eu sou Florzinha de Jesus. Peraí, que eu sou Florzinha de Jesus. E tudo que a gente está vendo aqui não é nada. E aí a minha avó era dessa crente mesmo fervorosa, arrojada, que ela, à medida que eu encostava nela para receber cafuné. E ela ia falando um monte de história, mas umas histórias que eu falava assim, meu Deus, vovó Judivan, ela tá doidona. Ela tá contando umas histórias aqui. E ela falava, Bela, minha filha, deixa eu te contar uma coisa. E eu deixava ela contar porque eu queria receber cafuné. Eu falei, vai, vó, fala tudo, fala tudo. E aí ela, Bela, pois é, minha filha, eu vim com 7 filhos pro Rio de Janeiro. E meu avô, né, trocou a minha avó por mulher, bebidas e jogo. E ali meu avô, mas ela nunca caiu e era impressionante. E ela, inclusive, orava pela vida dele, né? E eu falava, nossa, minha avó é grande. Porque realmente ela tem mistério. Isso é bíblico, né? Porque É amar os bíblico. nossos amigos até os ímpios amam, mas orar por quem nos faz mal, esse é o nosso dever. E aí ela disse que logo que ela chegou no Rio, ela falou assim, mas Bela, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. E ela falava com aquela voz, assim, quem é da minha família vai reconhecer aqui quando estiver ouvindo esse pedaço. Mas ela dizia, um dia eu abri a porta da geladeira, não tinha nada. Mas não tinha nada, Bela. E eu, e aí, vó, o que aconteceu? Mas eu enxergava aquilo cheio, sabe? Eu enxergava muita coisa, mas eu enxergava tudo. Eu enxergava tudo do bom e do melhor. E Bela, e não é que daqui a poucos segundos batia gente na minha porta da igreja para entregar coisa que eu nem sabia de onde saía. Aí eu, sério, vó? Então, Camille, eu juro, assim, esse fervor da minha avó me fez a profissional que eu me tornei, porque em tempos de crise eu só consigo assim falar, mas eu já estou enxergando a solução. Eu sempre fui. E eu adoro o povo nordestino e eu gosto da energia que eles colocam na voz, né? Mas olhe, mulher, mas mulher, pare de chorar, mulher, levante-se. E minha avó era dessas, sabe? Levante-se, pare de chorar, vambora, porque tem problema, tem solução. Pega teu problema, amarra na palavra para ver se quem é que fica de pé. Na palavra. Ela, Pega seu problema e bota na palavra. Ela dizia umas coisas. É o que a gente deve fazer na vida. E a sua avó me inspira quando você conta dela, porque eu quero ser assim. É maravilhosa, gostosa. Eu quero que as minhas netas me chamem. Eu quero ser essa avó. E aí eu falei, minha avó, eu acho que é minha avó. Hoje, depois que eu sou profissional advogada, trabalho na área de compliance, de integridade de negócios, e a gente estuda muitas ferramentas relacionadas ao estudo do comportamento humano, né? De entender a conduta do ser humano, das pessoas, das empresas. E aí eu falei assim, caramba, minha avó não para de sair da minha cabeça, porque ela era uma mulher que tinha estudo bíblico. Ela não tinha universidade, ela não tinha o 3º grau. Ela tinha o 2º grau completo. E foi tudo que ela não fez universidade, mas a universidade dela foi a Bíblia. Uma pessoa memorável, né? E eu vejo... E quando eu estava enterrando o André, e que eu sabia que ali era só matéria, realmente só... Ali eu já via Deus jogando um pozinho mágico, sabe? É o azeite. É o azeite. Eu vi um pozinho mágico, assim, um pó invisível. Porque depois até um dos patrões do André, que ligou para mim, do dia seguinte ele queria falar comigo, ele queria dizer assim, olha, o que você falou, enquanto a gente fazia a despedida final do André e o corpo ali, né, a matéria era enterrada, o que você falou me fez parar a empresa e falar com todos os meus funcionários.
E eu falei, uau, mas o que eu falei? Eu não estava assim, lembrando 100%. Ele disse assim, olha, tudo que vocês estão vendo aqui não é nada diante do eterno. E ele disse que eu dizia que a eternidade é o que fica dentro de nós. E é o que é realmente como a gente vive o nosso dia a dia. Então a gente não tem que viver o que na realidade a gente a princípio enxerga como fim, mas o que parece o fim é o começo. E aí eu acho que Deus falou de um jeito tão assim sobrenatural que essa é a energia que eu carrego desde então. É o Espírito Santo. É a energia que me fez lembrar de João 20. Que Maria, por que choras? Porque choras. Maria, por que choras? E eu Maria, fui conectando os pontos. Faça meu favor. Porque me buscas. Não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Não é isso? Não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. E eu ia conectando os pontos. Eu não conhecia essa passagem, essa ferramenta, porque aí é que está. Quando eu não conhecia, e aí depois que eu passei a conhecer e entender, e eu olhava para trás e eu falei, caramba, Deus realmente é constrangedor o amor dele por nós. Porque ele já deposita aquilo que a gente nem sabe que um dia vai entender. Com certeza. Então, e ele tem que conectar os pontos. Esse é o momento pontos. de você pegar lá atrás e falar, opa, isso aqui eu recebi, então deixa eu conectar com isso aqui agora, porque esse está em mim, tem uma finalidade, né? Deus é um Deus... Você me falou uma coisa, quando eu te levei para o monte pela primeira vez. Vamos contar isso. Assim, amiga, Deus é simples. É que, na verdade, Deus é tudo. E o tudo não é matéria. Não toca. A gente não consegue. O simples que você quis dizer, eu entendi como é acessível. Porque é complexo de grande, mas é acessível. Isso é muito forte, Camille, porque, assim, ao mesmo tempo que enquanto eu entendia que eu precisava conectar esses pontos para poder receber essa mensagem de Deus, e aí eu fui recebendo de um jeito que eu fui seguindo. Então, por exemplo, esse ano eu voltei para Niterói, né? Então, essa sua vinda e essa obediência, porque Deus fala com Abraão, né? Sai da terra que você está. E eu vou pedir para você contar, porque para mim é isso. E tem uma coisa que Deus fala muito comigo, e eu acredito que Ele tenha falado com você. Eu vou te perguntar agora, porque é delicado, mas é importante. Abraão teve que deixar Ló, né? A gente tem que deixar algumas coisas e pessoas. É necessário. Para a travessia. E aí? Bom, então, como a gente falou, Jesus perguntou para Maria, por que choras? Eu não estou entre os mortos. Eu vivo. Eu entendi exatamente, conectando os pontos, o porquê que eu ouvi a voz. Bela, não chora. Não chora. Não chora. Ai, tem uma coisa também que você me tudo falou verdade. sobre isso, que você falou assim, que o André falou assim, não deixa as pessoas terem raiva de Jesus. Essa que eu vou falar. É tudo verdade. E quando eu conectei esse ponto do que eu falei que Deus já estava me dando sem eu conhecer a ferramenta, sem eu conhecer essa passagem, João 20, quando Jesus pergunta para Maria, eu peguei e disse assim, meu Deus, por que o real é invisível? Por que você diz que o que é real é invisível? E nesse exato momento, André, quando ele fala assim, muita gente vai sentir raiva de Jesus. Muita gente vai sentir raiva de Jesus. Vai lá, parece que é um comando, sabe, que vem. Vai lá e não deixa ninguém sair com raiva de Jesus. Bela, minha despedida final, daí tem que ser linda e leve. E tem que ter o aroma de Jesus. Eu imediatamente ligo para minha pastora, Rebeca Rangel, que você vai conhecer, porque há uma conexão também de Deus, eu creio, leve, macia, que eu sinto. E o que eu sinto no espírito, eu falo, cara, no tempo de Deus a gente vai fazer acontecer. Mas eu liguei para ela, ainda de madrugada,
E eu falei, ela vai me entender. Só ela vai me entender agora nesse exato momento. Rebeca, não pode... A gente tem uma missão. Tem que ser lindo e leve. Eu ouvi a voz de Deus e eu ouvi a voz de André. E tem que ser lindo e leve. E as pessoas que estão ali vão chegar com raiva de Jesus, porque ninguém entende quando a ruptura, ela vem sem que ninguém espere. É uma ruptura, é um trauma. Nós vamos viver um trauma. Mas tem que ser lindo e leve. Então, as chaves, elas já começam a ser liberadas. Antes do As momento. sementes, elas começam a ser jogadas. O pó mágico é tudo isso que a gente não está entendendo, mas que a gente tem que estar em movimento, tem que estar fazendo. E você não para perguntar. E eu achei precioso. É uma fé com obras, né? A Rebeca não falou assim, Bela, tá de madrugada, eu não sei por onde a gente começa. Eu falei, Rebeca, eu não sei. Eu sei que tem que ter o bodão tem que estar lá. É um pastor. É o cantor, é o músico. Ah, tá. Ele tem que estar lá na despedida final. É o músico que deu o violão pro André, que é o que a gente faz aula hoje. Ah, sim. E ele só sei que eu tenho até a playlist, tá? Eu ia escrevendo as músicas, assim, eu ia escrevendo, vai tocar essa. Quando Deus é arrepiante, porque quando Deus desce, é assim, é um mover, né? Você está escrevendo, eu saí escrevendo. Rebeca, eu tenho playlist, eu tenho tudo. Bela, eu não sei como, mas vai fazer. E aí ali a gente vai vivendo as coisas assim. Se a gente começar a explicar o como, não é nosso. É nosso, né? Na verdade, não é de Deus. E o como de Deus não se explica, só se então faz. Não tem explicação. Só se vive, só acontece. E voo que estava atrasado do bodão, que estava em São Paulo, que não sabia que ia chegar, o voo, muda o voo, ele consegue chegar. E eu, por incrível que pareça, todo mundo, mas não teve... Eu nunca vi uma despedida tão cheia, a André era muito querido. Eu nunca vi tanta gente naquele Parque da Colina. Eu nunca vi tanta gente. Era um lugar que eu não sabia de onde saía um mar de pessoas. Era um mar de pessoas. Foi no Salão Nobre. Eu falei, cara, até na despedida do André, Deus é até precioso. Porque era um mar de gente. Era a patroa do André que estava na Grécia e não podia chegar. E aí ela, Bela, me toma... Mas, Camille, é muito... Não dá para um episódio, não, mas é maravilhoso. Muitos. Mas tudo isso eu compartilho, eu divido porque Deus mandou eu dividir. E ali, eu lembro que eu falei assim, tem que ser lindo e leve. E foi. E tudo aconteceu. E eu ouvi depoimentos assim, Bela, eu estava para te falar um negócio. Ainda não tinha oportunidade. Mas eu nunca vi o que eu vivi ali no dia da despedida do André. E quando você recebe esse espírito de ousadia, você leva ele para sua vida, porque quando você chega em Niterói, por obediência, a gente se conhece. Os nossos filhos, a minha filha mais nova é da sala do seu filho e nós não nos conhecíamos. Verdade. Da escola. O professor de futebol do filho mais velho falou assim, eu tenho uma nutricionista para te indicar. Deu o seu telefone para mim. Você falou com a minha secretária do consultório. E eu vi o seu número já gravado na agenda. Aí eu falei, opa, deixa eu falar direto com ela, eu vou encaixar ela, enfim, se eu não tiver horário, eu vou encontrar com ela, ela é mãe de um amiguinho e tal, ok. Chamo você no meu celular e a mensagem, eu com o WhatsApp, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. E aí, 2 meses se passam e eu falo, eu preciso responder aquela mulher que eu chamei ela para perto e simplesmente não. Dei continuidade. Eu falo, oi, tudo bem? A consulta, nananã. A gente se fala, nunca batiam os horários. Estou eu fazendo Velocity. A Paola, que faz Velocity comigo, falou assim, menina, Isabela é igual a você. Vocês duas são evangélicas à beça. Eu falei, sério? Mentira. Ela falou, é sim. Eu falei, peraí, então. Tinha uma festa junina da escola, peguei um leite oração, um livro e falei, oi, tudo bem? Ó, pá, te dei. Arma, ferramenta, Isabela, né? Depois daquele dia... A gente não sabe explicar. A gente nunca mais se afastou. Verdade. Ali eu te dei o meu testemunho e você trouxe para mim o seu testemunho a cada encontro que a gente teve de uma forma tão bonita que eu consigo te perguntar as coisas assim. E eu não fico com raiva de Jesus. E a geladeira da sua avó? Porque isso foi me nutrindo. Eu arrepio de falar, porque eu sei que como me nutri, eu nutro outras pessoas. E nutrir no sentido de nutrir mesmo.
Porque a nossa fé aumenta pelas nossas experiências, sim. Mas quando a gente olha a experiência do outro, a gente fala assim, Deus, me dá também uma. Deixa eu viver com você um sobrenatural. Porque, olha só, Isabela, olha só isso, é tudo verdade? Opa, então, vamos na palavra, vamos junto. E aí, um dia eu te liguei, né? E eu gosto muito de igrejas pentecostais, gosto de monte. Eu não conhecia, né? Eu nunca tinha vivido essas experiências. Eu segui Camília. E aí eu comecei a te chamar. Falei, oi, tudo bem? Vamos. Primeira igreja que eu levo a Isabela. Verdade. Disse, Isabela, vamos comigo ali numa igreja pentecostal? Vamos. Sentamos, qual foi a palavra? Da viúva. Da viúva. Eu falei, foi forte para mim aquele dia. Foi muito forte para mim também. Muito forte. Eu falei assim, o Senhor me mandou chamar essa mulher para essa igreja e eu entendi o porquê. E no final eu vejo seu espírito de ousadia que a pastora fala assim, alguém tem um testemunho para dar, Isabela? Ela vai lá na frente, pega o microfone e fala assim para a igreja inteira. Eu pensei, que mulher ousada, amo. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, nos deu ousadia, seja forte, corajoso. Você pegou o microfone e falou assim, sabe a viúva que essa pastora está falando? Sou eu. Assim, foi arrojado aquele dia. Foi incrível. Aquele dia foi muito arrojado. Semana passada, oi Isabela, vamos num culto pentecostal. Tudo bem? E você, vamos, né? Eu amo. Você larga tudo e vamos. Vamos. Aí vamos. Sentamos, o que ele falou? Da viúva. Da viúva do azeite. Eu falei, meu Deus do céu. E hoje estaremos de novo em outro após esse podcast. Poxa, se falar da viúva, aí... eu vou levantar. Na boa, vou falar, Jesus. Eu entendi tudo. Eu entendi. Não, mas a gente já entendeu. Muito, muito claro. Deus é claro. Deus fala. Deus fala. É muito lindo. Por falar em Deus falar, Camille, eu me recordo que em dezembro do ano passado, 2024, né? A gente está em 2025. Dezembro de 2025, eu estava com um dilema muito grande na minha cabeça entre se eu ficava na Barra ou se eu voltava para Niterói. Se eu ficava na Barra ou se eu voltava para Niterói. E aquilo estava me incomodando. E foi muito interessante porque eu falei assim, eu vim para casa da minha mãe no final de semana e eu falei assim, Deus, tá me machucando essa dúvida. Essa dúvida está me... Você falou isso com Deus na sua casa, falei no seu secreto. Deus, no meu secreto. Está me machucando essa dúvida. Se eu fico em Niterói, se eu vou para Barra, se eu fico em Niterói, se eu vou para Barra. Pô, tô de saco cheio disso, Deus. Me ajuda aí, me dá uma força aí. Porque eu quero... Eu vou para Niterói ou vou para Barra, ou vou para Tóquio, Salvador, não sei. Mas só me fala onde eu vou. Mas essa disponibilidade, né, é linda de ver. E aí eu falei assim... Aí eu passei em frente uma igreja que tem aqui em Niterói, Novos Começos, ali em Itaipu. E aí eu falei, mãe, fica com as crianças, amanhã eu vou cedinho lá para Novos Começos, em Itaipu. Eu te falei que eu me batizei lá, né? Aí você falou que você batizou lá. E aí eu falei, eu entrei, eu juro, antes de entrar na igreja, eu falei assim, Deus, me ajuda a tomar essa decisão hoje de um jeito muito simples. Porque eu estou em dúvida. Eu fui muito justa, fui muito honesta com Deus, sabe? Eu falei assim, eu estou em dúvida. Isso está me tirando, está me atormentando. E eu quero mesmo, de verdade. Eu estou abrindo meu coração aqui para você. Eu falei, juro, Camila, eu falei assim, igual uma criança. Mas esse é o tipo nível de intimidade que eu quero ter. Eu falei, eu estou incomodada. Eu estou colocando até em palavras aquilo que está no meu pensamento. Né? Que a gente fica no pensamento, a gente não dá voz a ele, então ele não entra na atmosfera, né? Do plano terreno. E eu falei assim mesmo. Caramba, foi incrível. Aí eu entro, aí aquele ambiente todo escuro, e começa com um vídeo passando. Era um vídeo de um testemunho que estava passando, uma mulher que foi morar fora, em outro estado, ela queria muito engravidar, ela consegue engravidar, depois 6 meses perde o bebê e aí passa um tempo depois perde o marido sendo assassinado num assalto do lado dela e aí ela entra em parafuso, ela não sabe mais o que fazer, ela perde a direção e aí ela começa a ser movimentada pela fé, a querer mover pela fé, porque ela entrou num processo de ficar primeiro com raiva de Deus e depois ela começou a ver que ela é pior ficar com raiva, acho que eu vou precisar ser esperta aqui, vou ficar do lado de Deus aqui, vou ficar íntima dele, porque afinal longe não está dando.
E aí a vida dela começa a se transformar. Ela era uma profissional de dança. Começa a se transformar de tal maneira que ela começou... As coisas começaram a acontecer para ela. E aí chegou um momento que Deus falou assim... No testemunho, no vídeo, passava para ela assim... Ela dizendo... E chegou um determinado momento que Deus falou para mim assim... Volta para casa. Volta para Niterói. Aí eu falei assim... Não... Caraca, Deus, você rasgou agora, hein? Tipo, Deus é claro. Deus é claro. E aí Deus assim, você não pediu? Você quer mais rasgado que isso, Isabela? E eu lembro que tinha 2 senhorias do meu lado, eu falei assim... Eu comecei a rir, eu fiquei nervosa. Aí eu ri, eu falei, meu Deus, vão achar que eu sou louca. Porque aí eu falei, gente, olha só, vocês não vão entender, não tem como nem explicar, mas eu só posso dizer uma coisa. Pede para Deus que Deus responde. Mas pede rasgado. Se tiver com dúvida ou não tiver claro, estiver mandando sinais, porque eu falei isso para Deus. Deus, manda sinal não. Manda sinal não, porque se mandar sinal, não aguento mais ler sinal. Vai tô me que sentindo... eu não entendo, vai que passa por mim, eu nem percebi. Eu não tô entendendo se é vermelho, amarelo, verde. Eu tô entendendo que tá tudo verde, vermelho, amarelo. Fala para mim, assim. Ai, rasgado, Deus. E aí me vem isso. Aí eu falei, uau. Eu lembro que eu não esperei... Eu não tive dúvidas, né? Eu lembro que eu ia com as crianças para Disney, ia para casa da minha cunhada em janeiro, passaria com ela em janeiro em Orlando. E levei as crianças, fomos... Na volta, já estava pesquisando imóvel, pesquisando apartamento. Eu vou voltar para Niterói, já tinha falado no Santo Agostinho. Falei, meninas, eu amo vocês. Do fundo do coração, porque a gente cresceu juntas lá, todas as crianças. Mas eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para Niterói. E eu tenho um chamado. E há alguma coisa para mim naquela terra, naquela cidade. E as coisas começaram a acontecer de um jeito. Foi no início desse ano. E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso voltar, mas eu quero voltar pelo Espírito. Senhor, me faça voltar pelo Espírito. Eu não quero que seja eu. Eu quero que seja Deus na minha vida, me dando direção, me guiando, me ajudando a conectar os pontos para eu poder conseguir acessar tudo aquilo que Ele tem para mim, que Ele me criou, que Ele me fez nascer para ser. E ali o meu mover começou a ser muito forte. Eu falei assim, mas espera aí, para tudo. Eu vou ter que começar, antes de qualquer coisa, eu vou ter que começar com uma ação de graças aqui na minha casa. E eu mudei para Niterói, fiz um louvor lá em casa de ação de graças, chamei Paola. Chamou Era Moisés? só para minha casa. Não, era só lá em casa. E Paola, naquele dia, ela me mandou uma mensagem, eu falei, vem também. E foi engraçado, porque eu falei assim, os mistérios de Deus, né? A gente não sabe por que ele conecta, mas ele tem um propósito e ele conecta. Sim. E Deus aí, usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, na forma que Ele quer. E foi maravilhoso, porque eu chamei a pastora Raquel deu a palavra, que é a mãe da Rebeca, que também você vai conhecer. E ali, eu vivi esse momento, e eu estou falando de março desse ano. E eu, no dia seguinte daquela ação de graças, no dia seguinte daquela ação de graças que eu fiz lá em casa, para abençoar a minha volta para Niterói, eu falei assim, eu vou caminhar na praia. Na praia de Caraí aqui, vou caminhar. E eu comecei do museu. Aí eu fui caminhando, mas eu fui caminhando e falando com Deus baixinho, e louvando. Caminhando, falando com Deus baixinho, meu fone lá. Eu entro numa outra atmosfera, começo a entrar num outro universo. E aí eu vou caminhando, pum! De repente, eu sinto um arrepio. Eu sinto um arrepio que vem assim da cabeça à planta dos pés. E aí eu olho para um prédio e eu falo assim, é aqui. É aqui. Deus fala, é aqui, é aqui. Aí eu, naquela hora, como eu estava buscando imóveis, eu falei, é aqui. É aqui. Deus falou, é aqui, é aqui. Aí eu peguei o nome do prédio, pá, é aqui, é aqui. E segui, e volto. Só que eu não sabia que 3 dias depois eu teria um encontro na escola para encontrar uma nutri, que a gente não conseguiu agendar, mas Deus já tinha agendado o que Ele queria fazer com que a gente conectasse os pontos antes de nós nos conhecermos. E o prédio que você se arrepiou era o meu prédio. E aí o prédio que eu me arrepiei, quando ela me fala assim, a gente estava no encontro da escola e depois seguiria para uma festa. E ali eu vou te dar o meu livro. E a gente não conseguia parar de falar. Então nós vamos em casa, você vai em casa, você se arruma, você vai em casa, eu me arrumo, a gente segue para a festa, tá bom. Então, eu moro aqui. Aí eu, hã? Aonde você falou? Aí ela, aqui. Aí eu, não. Se eu te contar, você não vai entender. Você não vai falou acreditar. Isso lá, eu me lembro. E aí eu,
eu não estou acreditando nisso. E aí, hoje eu entendo. O que era esse aqui era, sim, Deus tinha uma irmã em Cristo para me apresentar, que estava ali. E que me convidaria para ir num monte de oração, e que me convidaria para ir em reuniões e encontros proféticos que eu não estava preparada para viver, que eu nem sabia que existia, que eu nem sabia como era, e que uma irmã, que podia ser minha irmã caçula, como eu falei, né, hoje, e que ela fala assim, eu vou fazer aquilo ali. Eu falei, então eu também vou. Nossa, eu vou. Bela, vamos seguir. Vamos? Porque eu falei que Deus, ele gosta da nossa criança interior. Ele quer que a gente ande em movimento com ele, que a gente ande com ele, como o pastor Francisco falou aqui, né? Deus não quer que a gente fique só fazendo um monte de coisa, Deus fazendo. Ele. Só anda com ele. E aí, quando você falou, Senhor, me apresenta os amigos em Cristo, me apresenta esses amigos que conseguem entender essa atmosfera que liberta, que traz essa paz que excede todo entendimento. Aquilo que a gente vive, o aroma, que quando a gente vê... O que é isso, Camille? E é isso, né? Esse caminhar que a gente percebe que nos torna livre, que nos livra de amarras, que nos livra de pensamentos ruins, que nos faz nascer de novo, viver um novo... Maria eu estava estudando, né, fazendo devocional, e aí uma coisa me marcou muito, que é assim, estava escrito assim, na Bíblia está dizendo que é muito importante que você liste as coisas, falei isso com vocês, né? Liste as coisas nas quais você quer pedir perdão, peça perdão, confesse a sua Isabel. Maria tinha Isabel, né? E renuncia. E isso vai destravar a sua vida. E eu pensei, quem são as Isabéis da minha vida? Na fé. Você e Priscila, que já veio aqui. E eu creio que quando Deus te chamou lá naquele apartamento, lá na Barra, ele já sabia que tinha que ser você. Porque eu ligo para vocês duas e eu falo, vamos, vocês não sabem nem aonde é. Eu me constranjo, eu falo, Jesus, como essas mulheres confiam no que eu carrego. Isso me deixa constrangida, porque não sou eu que chamo, é Jesus, é Deus. E eu falo, eu entendo porque tanto tempo o Senhor me moldando sem esses amigos, porque tinha que ser vocês, porque vocês são disponíveis, usadas, vocês são leves, vocês confiam e se entregam de uma forma que eu aprendo muito. E da mesma forma que a minha fé testifica a vocês, a fé de vocês testifica muito a mim, edifica o meu coração, edifica a minha vida. Então, assim, eu ouvi você dizer que o seu marido foi recolhido, está com Jesus, naquela noite você tem uma experiência com Deus e dali você tem experiências e mais experiências com Deus seguidas e se disponibiliza. Você já era convertida, já era batizada, vocês dois caminhavam juntos na fé. Você não deixa as pessoas terem raiva de Jesus, você segue falando de Deus, você segue ainda mais entregue, querendo mais ainda, e você se entrega de tal forma que você muda a sua geografia pelo comando do Senhor, e o Senhor te leva em outros níveis, porque eu vejo que Ele te leva em outros níveis e exige de você, extrai de você esse azeite, né? Como se te espremesse, porque tem muito azeite para sair. Então, livro, podcast. Aí vem o que, como Deus te usou, né? Pro que vem em breve. E é mistério. É mistério, é muito mistério, e eu sou muito grata por você estar aqui. Eu queria que você contasse rapidinho do podcast Papo de Cristão pra gente finalizar. Eu vou falar. Porque eu acho essa história muito incrível e é verdade. É um aroma. Isso tem um aroma que você estava lanchando, né? Eu acho até, né, Cami, que assim, no dia da despedida do André, no dia que a má notícia chegaria, eu vi 2 vezes eu estava toda vestida de verde, com um terno verde, eu ia para uma reunião. E eu ouvi 2 vezes marcante a palavra esperança. Me chamou a atenção. E hoje eu conecto os pontos e eu falo assim, caramba, eu já tinha recebido um aviso prévio da esperança. No dia que meu avô morreu, eu estava de verde, eu acabei de lembrar disso. No dia até que para que a má notícia chegasse, né? E foi interessante porque essa palavra esperança, ela marcou esse dia.
e que me fez entender hoje. E eu me recordo que, assim, quando eu tive Nicolas, quando eu engravidei, eu tinha 40 anos. Nicolas nasceu, eu tinha 41. Ele é um enviado de Deus. Naquele momento... Lindo, forte, incrível. Ele tem uma alegria espiritual, Ele né? tem, Que é divina mesmo. É divino. E eu tinha... No retorno da minha licença maternidade, eu fui desligada. E ali eu me recordo que 6 meses depois o André partiu. E aí eu falei Desligada, assim, porém ligada. Porém ligada. Na verdade, o que eu aprendi é que nem sempre quando você acha que você está sendo desligada, você está sendo desligada mesmo. Você, na verdade, está sendo religada. E o que parecia estar sendo desligada, na realidade, já era um preparo. Porque Deus prepara antes que a má notícia chegue. Então, ele prepara e 6 meses depois, você imagina, eu era uma executiva muito, muito acelerada, muitas viagens, muito responsabilidade. A minha trajetória profissional foi arrojada. Foi arrojada. E aí... Quando eu escutei a palavra esperança, e hoje, 2 anos depois, eu lembro desse dia de ouvir essa palavra, eu fui entender, naquele momento, eu lembro que até hoje, né, quando eu fui desligada, André falou assim, Bela, Deus não fez você vir para você ser punida. Deus não é um Deus de punição. Então, pode ter certeza que tudo que você colocar a mão vai virar ouro. Amém. E ali eu falei assim, eu me recordo até hoje, eu falei, caramba, enquanto eu amamentava, eu lembrava, não, peraí, eu trabalho com integridade, eu vou ter que fazer desse limão uma limonada. Eu já tenho essa essência, faz do limão uma limonada. Né? Começa a olhar, não fica olhando para o que a vida fez com você, mas o que você vai fazer com o que a vida fez de você? E aí ali eu falei assim, eu vou abrir um estúdio. Eu vou abrir um escritório estúdio, né? Que eu venho da área de tecnologia, então muito high-tech, adoro essa coisa de tecnologia, de comunicação, como palestrante, né? Eu sou palestrante na minha área profissional. E eu falei, tá aí, como advogada, eu falei, a gente precisa começar a levar... Tem coisas que são tão complexas, amargas, que fica difícil da gente falar de maneira macia e leve. E aí a gente precisa de tempo, né? A dor vem de imediato, a solução vem com tempo. Então, para a gente, às vezes, resolver algumas coisas, precisa de tempo. E aí eu montei um estúdio lá na Barra. André faleceu logo depois. E aí depois eu falei assim, não, mas eu vou continuar com o projeto, eu vou seguir. Vou botar aqui. E aí nasceu o Universo Compliance Podcast, né? Nasceu ali. E aí um dia, chegando no estúdio, Deus falou para mim assim, tá bom, Isa, né? Tá bom, você vai ter o Universo Compliance Podcast, vai ficar aí. Mas e o que vai ficar para mim aí disso tudo aí? Aí eu lembro que eu estava chegando no estúdio, como assim? O que vai ficar para o senhor? Isso tudo aqui, já está aqui. Aí eu estou entendendo. É um pouquinho... Eu vou abrir um parênteses, porque senão você não vai entender. Mas eu fui tomar um café no Redesign. Eu cheguei no Redesign e tinham 3 mulheres maravilhosas, 50 a mais, conversando do lado da minha mesa. 4 mulheres maravilhosas. E aí eu falei assim... Elas estavam falando de Jesus. Mas elas estavam falando de Jesus de um jeito tão fácil, tão simples, que eu falei, cara, elas são maneiras. Mulheres 50 a mais ali Pediu falando. Mais um café, mais um croissant. Eu pedi mais um café, mais um croissant. Falei, não vou embora não, vou ficar aqui. Mais um café, mais um croissant. Aí pedi um café, croissant. Mas são maneiras. Eu olhei assim, na hora de ir embora... Só ouvindo do lado, só né? ouvindo. Na hora de ir embora, eu falei assim, gente, eu não resisti. Eu preciso falar para vocês uma coisa. Vocês estão falando de um jeito tão
exatamente o que estava no meu coração. Cara, eu queria um papo de cristão. Queria um papo de pessoas, assim, cristãs, que falasse de um jeito que, assim, leve, de um jeito que... Eu não sei quem é, não, mas me fala aí, de um jeito simples. Eu posso te compartilhar minha dor, você compartilha a tua dor. Eu te falo uma arma, você fala outra arma. Eu te falo uma ferramenta, você fala outra ferramenta. Pedro, segundo, Maria, José, Madalena, sei lá o quem, sei lá o quem. Aí vem meu jeito. E aí, eu olho para uma mulher loura, bonita. E eu falei assim, me chamou a atenção a forma que você falou de Pedro. Pedro era pescador. E ele falava de um jeito simples e pescava homens, pescava pessoas. E aí, por incrível que pareça, eu falo a minha história rapidamente para ela e ela fala assim, é você? Aí eu... Não, agora eu não sei se sou eu. Como assim se sou eu? Eu segurei o seu marido no colo. Eu, hã? Como assim? Aí eu falei, desculpa, mas é papo de cristão e papo de cristão vai nascer. E esse é o seu podcast, Papo de Cristão. Esse é meu podcast que eu fiz em obediência mesmo a Deus. É muito orgânico, muito coração, alma. E que, obviamente, Camille vai lá, porque, afinal de contas, tem muito mistério de Deus. Tem que ter episódio de continuidade pra gente falar, né? Mas Papo de Cristão, ele realmente nasceu assim, como obediência de quem se fez a seguinte pergunta. Tá bom, então... E quando o inacreditável acontecer? A quem você vai recorrer? Porque aconteceu comigo e vai acontecer. E quando acontece, tá. A quem você vai recorrer? E aí eu vi que eu me vejo obedecendo desde então e desde sempre. É o que, de fato, assim, me faz sentir essa energia, esse despertar da natureza de Deus em mim. E que é apaixonante, que é o que me traz paz. Amém, maravilhosa. Obediência a Deus vale a pena. E eu acho que é a partir dessa obediência que nós estamos aqui, nós duas hoje. É uma bênção para mim estar aqui com você. É um privilégio, é uma bênção. E eu sou muito grata a Deus por ter colocado você na minha vida. Nossos filhinhos estão juntos todos os dias e acho que é um lembrete de Deus assim. Conexão eu fiz na raiz, de verdade. Nas crianças, de quem vocês são, de quem eles são. E a gente caminha juntas e é um privilégio para mim. É um privilégio. Te amo. Amo sua vida, amo seu chamado, amo seu ministério. Eu amo você. Obrigada. Você com todas as forças. Amém. E nós vamos prosperar muito ainda pela graça. Amém. Eu creio. Amém.